A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição 5, Por que tantas traduções? Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero agradecer a todos os irmãos, a todas as irmãs que têm comentado, que têm curtido, enviado mensagem para mim. Deus os abençoe, viu? Fico muito feliz. E toda a honra, toda a glória e todo louvor ao nosso Senhor. Amém? Vamos lá para a nossa aula. Por que existem vários idiomas? Será que quando Deus criou a humanidade, Ele criou os homens com várias línguas? Como que foi isso, né? O que aconteceu? Na verdade, quando o Senhor criou a humanidade, Ele criou apenas com uma língua. Está lá escrito em Gênesis, no capítulo 11, no verso 1, que nos diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Gênesis 11, verso 1. Então, o que foi que aconteceu que surgiu várias línguas aí, vários idiomas, né? O que será que aconteceu? Você já ouviu falar sobre Torre de Babel? Então, vamos agora estudar o que tem a ver essa Torre de Babel com esse monte de idiomas, né? Esse monte de língua que surgiu. Após 120 anos do dilúvio, né? O que aconteceu? O povo habitou ali na planície de Sinar. E aí, eles resolveram construir uma torre que chegasse até os céus. Né? Porque eles falavam assim, ó, se a gente construir essa torre bem grandona de chegar aos céus, nós seremos famosos, nós seremos conhecidos e também não vamos ser espalhados pela terra. Está escrito isso lá em Gênesis 11, olha só. Depois disso, disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Deus, quando teve o dilúvio, né, os descendentes de Noé, ele queria o quê? Que eles se espalhassem, que eles se multiplicassem. E esse povo não queria fazer isso. Além disso, né, a gente observa já que o intento deles, o coração deles já era que orgulhosos, né, soberbos, porque eles queriam ser conhecidos, eles queriam ser famosos. E isso, com certeza, não provém do coração de Deus. Mas vamos continuar aqui no texto bíblico e vamos ver o que aconteceu. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então o que aconteceu? Eles estavam lá construindo a torre. Deus desceu, olhou, viu o que o povo estava fazendo, viu o intento do coração deles, falou assim, olha, esse povo fala uma só língua, já estão planejando esse tipo de coisa. O que vai ser lá para frente? O que mais eles vão planejar de tão terrível? E o Senhor falou, vamos já parar com essa conversa, né? Vamos parar com essa atitude. E falou, vamos descer e vamos confundir a língua. E foi o que o Senhor fez. O Senhor fez com que as pessoas falassem línguas diferentes. Então, tinha um grupo de pessoas que falava a língua A, um outro grupo de pessoas que falava a língua B, um outro grupo que falava a língua C. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando. Eu não sei quantas línguas tinham ali, mas vamos imaginar essas três. Dentro do grupo, eles conseguiam conversar, mas entre os grupos, não dava para conversar. Então, por exemplo, se eles fossem construir a torre, aí falava assim, ó, um grupo falava, me pega o martelo. O outro não entendia que estava falando martelo, ele não conseguia compreender o idioma. É como se nós falamos português e não conhecemos nada de japonês. A gente fala uma coisa, o japonês não vai entender e vice-versa. E foi o que aconteceu. E aí eles foram obrigados a o quê? A se espalhar, porque eles não conseguiam conviver juntos. Falavam línguas diferentes. Então, cada grupo foi para um local. E um grupo sozinho não ia conseguir construir aquela torre tão gigante. Então, foi dessa forma que surgiu os idiomas, as diversas línguas, né, que tem. Esse foi o começo. E depois, vai misturando, mais e mais foi surgindo cada vez mais vários idiomas. E Babel significa o quê? Confusão. Então, por isso que fala Torre de Babel, que foi a torre que deu uma confusão. E, na verdade, foi a mudança de línguas, né? Foi a criação de vários idiomas. Vamos lá. A necessidade da tradução da Bíblia, né? Pelo fato de existir muitos idiomas, é necessário ter a tradução para que as pessoas consigam compreender a palavra de Deus, né? Para que seja mais fácil. Ou que nem vamos pensar nos dias de hoje, né? Hoje a gente tem aqui internet, a gente tem um tradutor lá do Google, a gente joga. Mas naquela época não tinha nada disso.
E até mesmo nos dias de hoje, fazer tudo isso é um baita de um trabalhão, né? E acaba atrapalhando um pouco, você vai acabar se cansando de fazer isso. Então, é necessária a tradução da palavra de Deus em vários idiomas. O que não pode acontecer nessa tradução é o quê? Um acréscimo ou um decréscimo de texto. Ou seja, eu não posso acrescentar um texto ou posso tirar um texto na hora que eu vou traduzir. A tradução é o que? Você vai transcrever em outra língua, né? Usar palavras daquele idioma, mas com o mesmo sentido, com o mesmo significado. O que nós temos é as versões, porque você pode falar assim, nossa, irmã Renata, mas existem tantas Bíblias hoje em dia, então o que nós temos é a versão. Então, por exemplo, nós temos a versão revista corrigida, que é a ARC, nós temos a revista atualizada, que é a ARA, nós temos a nova versão internacional, que é a NVI, nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH. Então, são versões. Algumas palavras são colocadas de uma forma diferente, mas com o mesmo significado, são sinônimos, né? Então, por exemplo, a maioria das Bíblias dos adolescentes é escrita na linguagem de hoje. Por quê? Porque fica mais fácil, é o momento, é a linguagem que está sendo utilizada nos tempos atuais. Mas não tem nada mais e nem nada menos, né, do texto original, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a história da tradução da Bíblia. Olha, é muito grande essa história, a gente só vai pincelar, vai comentar algumas coisas aí, mas é um período muito extenso que ocorreu essas traduções. Antes de a gente começar a falar da história da tradução, a gente precisa entender em qual língua foram escritos os originais. Então, ó, vamos lá. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, que é a língua oficial de Israel, e alguns textos em aramaico. E o Novo Testamento ele foi escrito em grego, ok? Então, vamos lá. Antes do povo judeu ele ser levado para o cativeiro, né, para a Síria, para a Babilônia, todos falavam o quê? O hebraico. Eles falavam ali, o povo de Israel sabia o hebraico. Porém, quando eles foram levados cativo, eles começaram a falar a língua do povo, da região lá que eles estavam, misturou e tal. E quando eles retornaram para a Palestina, né, para Israel, eles voltaram falando o quê? O aramaico. Né? Então, todo o povo de Israel, a língua popular deles ali era o quê? Era o aramaico. Porém, quando eles iam na sinagoga, que vamos supor, se fosse a nossa aqui, seria a igreja deles, eles entravam lá e eles falavam em hebraico, tá? Mas a língua popular deles era o aramaico. Vale lembrar também que Jesus, a língua oficial de Jesus, a língua materna de Jesus, era o aramaico, dos discípulos também, tá bom? Então, no período que Jesus nasceu, o povo falava o aramaico. Quando Alexandre o Grande, né, estabeleceu o Império Grego, aí a gente teve vários impérios, né? Então, o Império Babilônico, o Império Grego, teve vários impérios. E aí teve o Império do Alexandre o Grande, né, que era grego, e ele oficializou lá o grego como a língua oficial. Só que ele morreu, o reino foi dividido, e no período, né, que Ptolomeu II estava lá reinando, o que aconteceu? Ele quis traduzir, né? Diz que ele era uma pessoa muito culta, e ele quis traduzir a Bíblia, né, o Antigo Testamento, para o grego. E aí, essa tradução, ele chamou lá os escribas, 72 escribas judeus, para fazer essa tradução. E ela foi chamada, essa tradução, de Septuaginta, porque equivale 70 em grego, tá? Então, o que é a Septuaginta, desculpa. O resumo disso é a tradução do Antigo Testamento para o grego, ok? Vamos lá. Passado muitos anos, aí teve o Império Romano. E o Império Romano começou a crescer, o cristianismo também começou a ficar focalizado principalmente lá em Roma. E qual que é a língua oficial dos romanos? Era o latim. E aí, a Bíblia, eles queriam a Bíblia em latim. E aí houve essa tradução da Bíblia para o latim. E aí foi o Antigo e o Novo Testamento, que é chamado do quê? Da Vulgata, ou Vulgata Latina. Ok? Então, resumo, Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim. A igreja estava crescendo e presente em vários países, então surgiu a necessidade do quê? De traduzir a Bíblia para estes novos idiomas. Mas os papas da época, eles não queriam, de forma alguma, porque eles iam acabar perdendo o poder. E aí eles começaram a perseguir, né, todos que queriam traduzir a Bíblia e tudo mais, porque eles liam, quando eles tinham a missa e tudo mais, eles liam a palavra de Deus em latim. Só que o povo não entendia o latim, não conseguia compreender. E aí surgiram homens, né, eu creio que levantados por Deus, que falaram assim, não, o povo precisa conhecer a palavra, o povo precisa entender, eles precisam ler. Não pode ser só em latim que eles não compreendem absolutamente nada.
e aí começou a grande perseguição. A gente tem aqui a tradução para o inglês. Então, Wycliffe, né, ele dizia acreditar firmemente, que era um teólogo, um estudioso, né, que a Bíblia deveria estar disponível para todos. Ele tinha isso em mente. Então, não pode ficar só lá para o clero, tem que ser para todos. E as pessoas comuns que nem falavam latim não podiam ler, só podiam aprender o que o clero falava. E às vezes o clero, o que eles faziam? Os papas, eles acrescentavam coisas que não estavam escritas na palavra de Deus. Mas como que as pessoas iam saber que não está escrito se eles não sabiam ler latim? Por exemplo, eles falavam do purgatório. E o purgatório não existe. O purgatório não está na palavra de Deus. Então, como que eles iam saber se existe ou não existe? Se eles não tinham essa oportunidade, né? Então, o que ele fez? Ele reuniu os seus assistentes e eles começaram a traduzir a Bíblia para o inglês. Durante 13 anos, eles foram traduzindo a Bíblia inteira para o inglês. Começou em 1382. Só que isso levantou uma fúria muito grande. Né, os papas não aceitavam isso, eles faziam assim reuniões para condenação de Wycliffe, o que ia fazer, que aquilo não podia, que ele era um herege, falaram muitas coisas. Resumo, ele acabou falecendo, Wycliffe, e mesmo assim, um papa que estava muito furioso, ele ordenou que exumasse o corpo dele, pegasse os ossos, queimasse os ossos dele e que jogassem no rio. E isso já fazia 40 anos que Wycliffe já tinha morrido. E eles queriam fazer isso, né? E eles queriam não, eles fizeram isso, né? Tamanha era a fúria do Papa, porque teve a tradução da palavra. Nós também tivemos aqui a tradução para a língua tcheca. Jan Hus, né? Ele era recém-ordenado, um padre tcheco, e aí ele, inspirado pelas ideias de Wycliffe, ele começou a ouvir falar que ele estava com essa ideia de traduzir a Bíblia para a língua do povo, para que o povo compreendesse. E ele falou, não, isso é bom, eu também quero isso. E ele começou a traduzir a Bíblia para a língua tcheca, né, em 1416. Só que esse aqui ele foi condenado como herege e morreu queimado vivo. Não só ele, como diversos outros homens, eu não vou estar colocando aqui, né? Nós também tivemos Lutero. Lutero ele não morreu, mas ele foi expulso da igreja, né? Quando ele fez as 91 teses, que foi a reforma protestante e tudo mais. Então, foi uma perseguição muito grande para traduzir a Bíblia para o idioma do povo que estava ali surgindo, né? De vários países que já existiam. E agora nós vamos falar sobre a tradução para o português. Né, já um pouco mais para frente, mais próximos de nós aqui, né, nascido próximo a Lisboa, João Ferreira de Almeida aceitou Jesus com 15 anos e aos 16 anos começou a traduzir a Bíblia para o português, porém ele perdeu esses escritos numa viagem que ele fez. Eu deixei registrado aqui 15 anos, porque 15 anos ele era um adolescente, né? Diz a história que ele recebeu um folheto escrito em espanhol que falava sobre o cristianismo. E aquilo despertou ele para o evangelho e tudo, e ele quis traduzir a Bíblia para o português. Né? E ele começou a escrever com 16 anos. Então, para Deus usar, não tem idade, na verdade, que eu sempre comento, não tem idade. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, né? Seja um adolescente, seja um adulto, seja um idoso, não importa. E aí ele perdeu e ele reiniciou a escrever isso em 1648. E ele começou pelo Novo Testamento. Então ele traduziu todo o Novo Testamento. E aí ele foi para o Antigo Testamento e ele conseguiu traduzir até Ezequiel, capítulo 41, verso 21. E ele não continuou mais porque ele veio a falecer em 1691. E aí, passado um tempo, Jacob, em 1748, ele retomou essa tradução e terminou de traduzir a Bíblia para o português, que é a Bíblia que nós temos hoje. Né? Lógico que ela sofreu várias versões, mas a base dela é dessa Bíblia que a gente fala, né? João Ferreira de Almeida. Até coloquei aí a fotinha, né? Muitas Bíblias vêm esses dizeres aqui. Vamos lá. Os novos desafios, né? Ainda continua. A gente ainda tem muitos povos a serem alcançados, né? Muitas nações não têm a Bíblia em seu idioma. Existe uma organização, que é a Aliança Global de Wycliffe, em 2020, revelou, né, na pesquisa que eles fizeram, que 1,5 bilhão de pessoas não possuem a Bíblia completa em sua língua. E deste total, 225 milhões não tem nenhum versículo traduzido.
né? Existe povos, existe algumas regiões que tem pelo menos um texto, um versículo, um capítulo traduzido, mas ainda tem 225 milhões, que não tem nada, nem um versículo, né? Então isso é um grande desafio, e isso é da nossa geração. Então vamos orar para que Deus levante pessoas para traduzir a Bíblia para esses idiomas que não tem nada da palavra, né? Porque a gente sabe que nós precisamos conhecer. A Bíblia é a nossa regra de fé. É ali que a gente conhece o Senhor Jesus. É ali que a gente sabe o que está preparado para nós. É ali que a gente sabe o que nós devemos fazer. Quando a gente está abatido, a gente lê uma palavra. É ali que é a forma que o Senhor tem para falar conosco, né? Então que essas pessoas venham ter essa oportunidade. E isso ajuda muito os missionários, né, que saem pelo mundo aí para pregar o Evangelho. Se tiver a Bíblia na linguagem, fica muito mais fácil. E a nossa conclusão aqui, né? A tradução da Bíblia é prova de que Deus, né, ele tem esse desejo que toda a humanidade tenha a oportunidade de conhecer a sua palavra. A gente sabe que Deus tem vários meios, né, de fazer isso. Se ele tem poder, se ele quiser, ele faz de tudo de uma vez só. Ele põe a Bíblia em todas as línguas de uma vez só. Mas ele quer nos usar para que façamos isso, né? Para que nós falemos do Evangelho, para que venha traduzir a palavra dele. Então, que nós vamos estar sempre ali firmes com o Senhor. Se a gente não tem esse chamado para traduzir, mas que nós temos o chamado de orar, de interceder, para que a palavra do Senhor venha chegar a esses povos não alcançados. Amém? Terminamos a nossa aula, vamos para as nossas perguntas, né? Os escritos originais da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, foram escritos em quais idiomas? O que foi a Septuaginta? O que foi a Vulgata? E quem traduziu a Bíblia para o português? Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e dê uma semana abençoada.